Boa noite, prazer enorme estar aqui novamente com você. O programa Boa Vida começa agora, são 8h05 da noite e é uma grande satisfação porque durante toda a semana a gente se prepara, de repente você pensa, é só quarta-feira que acontece o programa, mas a gente tem uma semana para se preparar e tem o sábado e domingo cortando aí essa nossa semana. Eu sei que é com muito prazer que a gente prepara tudo e que chega até aqui para te levar mais informação, te dar prêmios, te levar mais alegria e informação consistente. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de um tema que é extremamente importante. Muitas vezes você se sente cansada, com falta de apetite, está pálida, né? Está sem força. E aí você vai fazer um exame de análise clínica do seu sangue e vai ver que você está com anemia. Nossa, mas eu nunca imaginei que eu fosse estar com anemia. Pois é, a anemia está aí, é comum e é muito importante que a gente aprenda um pouco sobre o sangue, a gente aprenda um pouco mais sobre os nutrientes necessários que nos deixam fortes, que nos deixam saudáveis e principalmente com disposição. Acordar, viver o dia com toda a sua plenitude é o que a gente deseja, é o que a gente precisa. Por isso, hoje a gente vai falar sobre anemia. Nosso convidado é o Dr. Renato Sampaio Tavares. Ele é hematologista. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Vai ser muito boa essa nossa conversa. Então, hoje a gente tem um monte de assuntos para conversar. Então, nós vamos ficar conversando com o Dr. Renato até mais ou menos 8h35. Depois a gente vai falar sobre os prêmios da noite. A gente vai falar sobre os prêmios que virão. E olha, hoje tem muita coisa boa. O sorteio que vai acontecer. Nosso mascotinho está aí. Boa noite, Matheus. Boa noite. Tudo bom com você? Qual que vai ser o seu tema de hoje? Figurinhas. Figurinhas do Campeonato Brasileiro. Matheus é um colecionador, está trocando, está comprando, vendendo, enfim, ele faz negócios com essa figurinha e hoje é o tema dele. Eu deixei o Matheus mais à vontade e ele não preparou nada, não pesquisou nada sobre saúde hoje no nosso programa, porque realmente foi uma semana muito puxada, eu não tive muito tempo de ficar com ele e dando essa força. O Alexandre, que é o nosso outro participante, é o nosso outro colaborador, não está aqui porque o Alexandre hoje está com sintomas estranhos, com dor muscular. Mas a gente está com... na verdade, ele está com algumas dores musculares e está tossindo um pouco. Aí eu suspeitei que pode ser a gripe suína e achei melhor o Alexandre ficar em casa, porque afinal de contas não tem sentido a gente arriscar nem a infectar outra pessoa e ele mesmo a saúde dele. Então, Alexandre, agora, o negócio é o seguinte, ninguém acredita que acontece, que a contaminação acontece com a gente, né? Eu canso de falar lá em casa, não dá para ir para o cinema, não dá para ir para ambiente fechado. A secretária de saúde falou comigo esses dias atrás que não dá para ir para lugar fechado, de jeito nenhum. Mas a gente fala, ninguém acredita, né? Ele não acredita. Tá aí, com sintomas, Deus queira que não seja nada, já liguei para o Dr. Werley, né, para analisar, porque a gripe suína você tem que andar depressa, o segredo é você não deixar mais do que 48 horas antes de assistir a pessoa, o paciente. Vamos ver, se Deus queira que não. Beijo, Alexandre. Viu o que eu falei ontem? Não vá para o cinema. Gente, essa coisa é séria, é muito séria. Ainda bem que pelo menos está fazendo muito calor, para alguma coisa serve esse calor. Porque parece que o vírus não gosta do tempo quente, né? Mas enfim, o Alexandre está em casa, mas o mascotinho está aqui e vai falar sobre figurinhas hoje. Daqui a pouco a gente volta falando sobre anemia e depois eu conto para você tudo que a gente vai fazer de sorteio no programa de hoje. Até já. Estamos de volta, são 8h10 e hoje a gente fala sobre anemia. Antes eu quero mandar beijos para Maísa e Rosenir e para Carla também, que são as meninas da Influência Wear, que é uma loja de roupas que inaugurou essa semana aqui em Goiânia e a gente foi lá prestigiar. Realmente as meninas têm muito bom gosto, fica ali atrás do Excalibur, perto do Panela Mágica, no setor oeste. Vale a pena você ir lá, dar uma conferida. Um beijo para vocês. Dr. Renato Sampaio Tavares é nosso convidado de hoje, ele é hematologista e o assunto é anemia. Vamos começar, doutor? Vamos. Então, anemia, vamos começar a entender um pouquinho. Por que a pessoa tem uma baixa da hemoglobina? Isso, na verdade o índice mais utilizado é aquele que a gente chama de hemoglobina. Quando você tem uma queda da hemoglobina, você tem anemia. E anemia é sempre sinal de uma outra doença.
Não é, anemia não é uma doença, é sempre sinal de uma outra doença. Ela é consequência. É sempre consequência. Ou uma falta de ferro, ou uma falta de vitamina B12, ou um defeito genético levando o que chama de anemia falciforme, entre várias outras causas de anemia. Então vamos começar do começo? Anemia por ferro. É muito frequente isso? É a anemia mais comum no mundo, né? E ela é muito frequente, ela vai se instalando aos poucos, a pessoa não percebe que ela tem, né? E ela vai ter sintoma quando ela está mais avançada mesmo. O organismo vai se acostumando, vai se adaptando, e a hora que ela está mais anêmica, ela está mais acentuada a anemia, que a pessoa tem sintomas. O ferro é um mineral. O ferro é uma das substâncias mais comuns da face da Terra, mas o ser humano é um dos poucos animais que tem uma dificuldade de absorver ferro. Então, por exemplo, ela come, o feijão é rico em ferro, né? Sim, existem vários legumes, vegetais que são ricos em ferro. Vamos falar quais são, doutor? Bom, os verdes escuros são? São. Tem muito ferro. No feijão você tem ferro, mas geralmente esses vegetais que têm muito ferro, tem junto deles inibidores da absorção do ferro. Um prejudica o outro. Então acaba sendo que a efetividade do ferro nesses alimentos não é tão grande. Por isso que raramente a alimentação é causa de anemia. Para ela ser causa de anemia, a pessoa tem que ter uma desnutrição importante. Que é um conceito popular muito arraigado, né? Não, a alimentação da anemia, eu vou curar a anemia com a alimentação, mas isso não é verdade na maioria dos casos. Olha, então, mas ajuda, por exemplo, uma alimentação rica em ferro, numa alimentação de uma pessoa normal, isso é extremamente importante. Dá um empurrãozinho, mas na verdade o mais importante é descobrir a causa da anemia e, se for ferropriva, a reposição medicamentosa e a retirada da causa. A vovó, Dona Maria, de 97 anos, um beijo para você, vovó, está lúcida ainda, está nos assistindo. Me dizia antigamente que a gente devia colocar um prego dentro da panela de feijão, ou então cozinhar feijão em panela de ferro. Isso tem algum fundamento? A efetividade disso é muito pequena e tem o risco de você engolir o prego ainda, né? Aí fica grave, né, doutor? Aí é grave. Tá, então vamos falar um pouco mais. Além da anemia por ferro, a gente deve, por exemplo, a criança, o Alexandre mesmo, quando era pequeno, eu dava aquele remedinho, como é que chama aquilo, que dá até fome no menino? É aquele que é gostosinho, biotônico. Sim. Eu cansei de dar biotônico para o Alexandre, porque ele não gostava, ele tinha um pouco de inapetência, ele era magrinho. Adianta? Você acha que é uma boa? Olha, eu acho que assim, o mais importante é você saber se existe uma deficiência ou não, porque uma criança que tem uma boa alimentação, que tem acesso, né, a alimentos saudáveis, uma alimentação rica, ela não vai ter deficiência. Não tem necessidade. Não tem necessidade.